Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Bom dia mais uma vez, paz do Senhor. Agora estudo bíblico. Eu quero hoje começar. Nós não vamos conseguir terminar, eu vou dividir. Eu vou falar hoje sobre a quarta carta, que é dirigida à igreja de Tiatira. Então esse é o relato maior, é a carta maior aqui que a gente tem, que vai do verso 18 ao 29. Só que hoje eu vou ler apenas do 18 ao 20. Tá bom? A gente está num propósito aí de estudar o Apocalipse, e a nossa grande ênfase é a revelação de quem é Jesus Cristo. Tá bom? Então eu vou ler e depois a gente vai orar. Hoje, então, capítulo 2, verso 18. A gente está seguindo bem devagar, a gente não tem pressa de terminar, porque o objetivo é que a gente mergulhe e viva uma experiência, não é? Eu desejo que você esteja vivendo uma experiência através
do estudo do Apocalipse. Esse é o objetivo, nenhum outro seria comparável a esse, tá bom? Bom, o texto diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem, comam dos sacrifícios da idolatria. Hoje a gente só vai até aqui. Na semana que vem a gente continua até o final do relato sobre a carta à igreja de Tiatira. Eu te convido a orar nesse momento para que a gente possa ouvir do Espírito Santo. Amém? Pai, oramos nessa manhã te suplicando que o próprio Senhor nos mergulhe, nos fazendo entender e nos aprofundarmos mais naquilo que é a tua palavra. Ó Senhor, não queremos conhecimento simplesmente, nós precisamos de viver experiências com o Senhor através do conhecimento da palavra. Nós desejamos saber mais sobre quem é Jesus e nos deixarmos abraçar ainda mais por esse evangelho. Que possa haver crescimento, transformação. Ó Senhor, que o nosso coração seja tocado pela tua palavra e assim a nossa vida seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. Vem nos ensinar nessa manhã, ó Espírito Santo, é a súplica que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, Jesus ele fala sobre si mesmo ao iniciar as cartas. E essa é a chave, eu falei sobre isso na semana passada também, e a gente vai repisando algumas coisas para que haja uma fixação daquilo que a gente está falando. Eu não sei como é que você faz, se você apenas ouve, se você faz algum tipo de anotação. Eu quero dizer para você que os outros estudos estão salvos, né, no YouTube, no canal da Terapia de Cristo, e ali você tem uma playlist, né, uma secção somente de estudos bíblicos. Então temos vários estudos bíblicos, nós já passamos de 30, e mais especificamente sobre o Apocalipse, nós já estamos aí com alguns estudos. Você pode voltar quando quiser, você pode ir lá e selecionar diretamente alguma porção que lemos aqui, sobre a qual tenhamos refletido também, tá bom? Isso aí fica a seu critério. Eu sempre digo o seguinte: se você não assistiu nenhuma ministração sobre o Apocalipse, não tem problema nenhum. As coisas que são mais importantes, assim como chaves da nossa interpretação, estão sempre sendo batidas novamente para que haja um crescimento, né? E você também não fique defasado aí, tá bom? É muito bom estar contigo aí. Eu tenho considerado aí uma alegria muito grande poder refletir contigo sobre o Apocalipse. Tem sido aí uma oportunidade maravilhosa. Eu já amava muito o Apocalipse e agora ainda mais porque eu estou podendo compartilhar com um grupo de pessoas. Isso é sempre bom, né? A comunhão na leitura da palavra, não é? É como a comunhão do partir do pão. Então, muito bom aí estar com você. Bom, a chave para abrir a porta, estar num lugar de conhecimento daqueles que são íntimos da casa, não é? Se eu chego para o Bruno e falo assim: Bruno, você vai dormir lá em casa hoje? Provavelmente eu vou dormir cedo, e se você chegar depois que eu já tiver ido dormir,
eu vou deixar a chave e vou combinar com você um lugar para deixar a chave. Eu vou deixar no vaso de planta que fica próximo à porta. Então, há sempre um código, há sempre uma chave, uma revelação que abre o texto. Então, quando Jesus ele se identifica e a cada carta ele fala alguma coisa acerca de si, é isso que nós precisamos saber. Porque aí a gente entende com profundidade, a gente entende o mais importante. Ok? Então a gente não passa despercebido. Muita gente pega, por exemplo, a carta de Tiatira e acha que o mais importante é falar sobre Jezabel. O mais importante sempre em qualquer texto da palavra de Deus é falarmos sobre Jesus. Quando a gente encontra Jesus no texto, encontramos o mais importante e o que com certeza traz o esclarecimento de toda a porção que nós estivermos refletindo. Dito isto, vamos àquilo que Jesus fala acerca de si mesmo quando ele fala à igreja de Tiatira. Seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Esses olhos como chama de fogo são muito importantes para a nossa caminhada. Nós não gostamos de ficar invisíveis. A indiferença dói muito. A passagem pela vida, quando nós não somos reconhecidos, percebidos, nos machuca muito. Agora, eu e você precisamos saber de uma coisa. O nosso Senhor tem olhos que tudo vem. Então ele vê a nossa dor. Esses olhos como chamas de fogo são capazes de contemplar as dificuldades pelas quais a gente atravessa. E muita gente quer enxergar nesses olhos, olhos que são opressores, controladores. A gente chega para a criança, por exemplo, e a gente fala assim, olha, não faz isso porque Papai do Céu está vendo. E aí a criança, ela passa a ter um gatilho de que o olhar de Deus é um olhar que vai condenar, que vai complicar a travessura que a criança quer fazer, não é? E na verdade, esses olhos como chamas de fogo, eles são muito importantes para a nossa jornada porque eles são poderosos para consumir aquilo que estiver atrapalhando a tua caminhada. Ou seja, se você está triste, esses olhos como chamas de fogo, essas chamas de fogo são poderosas para consumir, destruir, aniquilar toda a tristeza. Se você está indeciso, esses olhos como chamas de fogo sobre a tua vida são capazes de arrancar, destruir, queimar toda indecisão. Se você está com sentimentos ruins no seu coração, até mesmo de ódio contra alguém, contra alguma circunstância, esses olhos como chamas de fogo querem consumir esse ódio e querem aquecer. Esses olhos trazem proteção. Nós nunca podemos sair desse entendimento. Pelo contrário, nós precisamos nos aprofundar nesse entendimento. O meu Deus, o Deus em quem eu confio, a minha vida, o meu coração, é um Deus que me protege com esses olhos. Muitas vezes o meu filho mais novo não vê que eu estou olhando, mas eu estou percebendo. E os meus olhos estão ali, sobretudo, para protegê-lo. Aliás, é muito gostoso a gente olhar os filhos da gente quando eles não estão olhando para nós. Porque a gente olha com carinho, a gente vê cada detalhe, o sorriso, os olhos, o cabelo, e a gente sente algo muito especial, não é? E eu queria que você fosse tomado. Por isso que eu quero dividir em duas partes. Eu não quero correr, eu não quero falar da geografia,
eu não quero me deter na história, eu quero que você se deixe apaixonar por esses olhos que quando olham para mim e para você, derramam amor, cuidado, proteção, direção, acolhimento. Tudo cabe nesse olhar. Se a gente tentar fugir desse olhar, será em vão, porque esse olhar é capaz de nos encontrar sob qualquer circunstância e não é para trazer condenação, não é para trazer julgamento, mas é para trazer paz. Aqui no sítio, a gente não pode fazer grandes fogueiras, como é óbvio, porque é contra a lei, né? Mas quando a gente tem que queimar alguma coisa, a gente tem um local separado e a gente queima. Porque a gente não quer descartar aquilo num lugar que vai deixar o lugar sujo, não é? Então a gente simplesmente destrói, se desfaz daquilo que está sendo um peso, que é um problema, que tem que queimar, que tem que destruir, que é lixo, não é? E o olhar do Senhor destrói todo lixo. Tudo aquilo que tem que ser descartado da minha e da sua vida é descartado por esse olhar de fogo. Por isso que o Apocalipse, ele deve ser lido como a procura pela revelação de quem é Jesus. Porque quando a gente descobre quem é Jesus, esses olhos de fogo não são um problema. Esses olhos de fogo são justamente a solução. A solução da minha e da tua vida estão nesses olhos de fogo. Olhos de fogo. Para aquecer, para renovar, para fortalecer, não é? Olhos de fogo que têm o poder de me trazer a esperança, a vida que eu necessito para prosseguir. Isso é muito especial. Isso é muito especial. Os seus pés, semelhantes ao latão reluzente. Aí uma outra coisa muito importante para a nossa jornada. Como caminhar? Eu devo caminhar, se sou alguém que segue a Jesus, eu devo seguir segundo os passos de Jesus. Os passos de Jesus não são na nossa direção no sentido de trazer condenação, julgamento, medo, pavor. Os passos de Jesus são no sentido de que tenhamos alguém à nossa frente que nos indique o caminho. O caminho que eu vou seguir precisa levar em consideração a contemplação desses pés semelhantes ao latão reluzente. Esse latão reluzente não é para colocar medo. Esse latão reluzente é para que você tenha esperança e que você olhe para Jesus. Quando você segue um carro porque você não sabe o caminho, você precisa, ao longo do caminho, se deter nesse carro que é o seu guia. Então isso é muito importante. O que é que você está seguindo na sua vida? A sua vida vai em que direção? Eu estou chateado, então eu vou na direção daquela pessoa que me chateou, não é? Eu estou decepcionado, então por causa daquela decepção eu simplesmente paraliso ou até mesmo retrocedo, desisto. Não, eu devo seguir na direção desses passos. E esses passos reluzem para que você... Esses passos reluzem para que você possa discernir a diferença. Bom, aquilo ali não está claro para mim, eu não vou seguir por ali. Porém, os passos de Jesus, eles são reluzentes como, não é, semelhantes ao latão reluzente, então eu sigo naquela direção em paz no meu coração. E aí a gente tem que sempre fazer um autoexame. Estou seguindo o fluxo dos meus piores sentimentos? Estou seguindo
segundo o fluxo dos meus piores pensamentos ou estou seguindo os passos de Jesus? Às vezes a gente deixa a tristeza consumir nosso coração, pensamentos ganharem espaço dentro de nós. Ora, eles nos visitarão, mas não podem habitar na nossa vida. Você concorda? E os pés de Jesus nos fazem também encontrarmos uma direção. Eu vou naquela direção e aquela direção é suficiente para mim. É muito ruim, incomoda, aborrece demais quando você está como um copiloto e ali você fica tentando ensinar o caminho que você não sabe para o motorista. Aquele que tem a direção deve receber da nossa parte o crédito, a confiança. Quem está à nossa frente precisa ser tomado como alguém que pode nos guiar. E muitas vezes a nossa oração, a nossa colocação diante do Senhor é como se Ele não soubesse o caminho. Não é? Quando a gente está inseguro, segundo a direção de alguém, o que a gente faz? A gente diz assim: moço, para onde o senhor está me levando? Que caminho é esse? Muitas vezes a gente transfere essa insegurança que temos com os seres humanos, transferimos para Deus, que na verdade tudo sabe, tudo vê, ele tem olhos como chamas de fogo. E muitas vezes a gente se perde nos nossos questionamentos, perdendo com isso a oportunidade de sermos totalmente direcionados pelo Senhor Jesus. Então a chave que vai abrir o relato para Tiatira é esse Senhor que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. É isso aí que direciona a nossa vida. Pronto. Dito isso, ele se refere à igreja e diz: eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Bom, se eu estou tentando aqui expandir minha consciência do Evangelho, eu preciso compreender que são pontos importantes para Jesus sobre ser igreja. Igreja tem que ter serviço, igreja tem que ter a caridade, a prática do amor, igreja tem que ter obras, igreja tem que ter paciência e tem que ter fé. Então, quando a gente analisar a nossa vida, a gente precisa colocar isso como prioridade, porque são essas as prioridades de Jesus quando ele está avaliando Tiatira. Então, quando Jesus avalia a maneira de sermos igreja, o que é importante? O servir. Muitas vezes a gente se detém muito de como crer. Se o homem pode usar barba ou não, se a mulher pode usar calça ou não, se ela pode usar brinco ou não, se pode ou não fazer tatuagem, e isso e aquilo outro. A gente entra numa discussão e se perde, quando na verdade Jesus, ao olhar para Tiatira, ele vê obras, ele vê caridade, ele vê serviço, ele vê fé e vê paciência. Paciência. Parece que a igreja quer ser o lugar onde você vai chegar mais rápido, quando na verdade deveria ser o lugar onde eu trabalho, permito que o Espírito Santo trabalhe mais na minha vida, o esperar. Muita gente não quer esperar, então ela procura um lugar onde pareça para ela que é mais rápido. Muitas pessoas dizem assim: tal igreja não tem libertação. Porque elas entendem que para haver libertação é preciso que haja exorcismo. Tem que ter um culto específico em que alguém bote a mão na minha cabeça, comece a gritar, expulsando todo o mal, quando na verdade o cristão ele é forjado na paciência quando ele entende que a cada oportunidade em que a palavra do Senhor é pregada, ele está sendo liberto, ela está sendo liberta. Sempre que a nossa vida é exposta à palavra de Deus, esses olhos de chamas de fogo do Senhor Jesus vão consumindo a nossa ignorância e vão promovendo em nós
a capacidade, a condição de sabermos discernir o que é bom e o que é mal. É isso que é libertação. Libertação não é um transe, uma mágica que acontece na vida do que crê. É um entendimento, é uma consciência adquirida, obviamente que não vai ser uma coisa que não dependa de Deus, sempre depende do Senhor. Porém, a nossa parte é crer e confiar. Então, é muito importante que a gente reflita sobre a nossa paciência, se ela vem aumentando ou se ela está diminuindo. Tem gente que não tem paciência de ouvir a palavra, você sabia disso? Tem gente que não tem paciência de ouvir a palavra porque ela acredita que alguém pode passar na frente e com uma oração poderosa, não é? Vai simplesmente me poupar o tempo de ouvir a palavra. Não é? Então, é muito importante isso. Vânia está falando algo aqui interessante. Na igreja somos nós, acredito que a libertação vem de dentro para fora, partindo de nós mesmos. Deixar Deus agir. Exatamente. Eu sempre disse uma coisa, Vânia. Ao pregar, eu acredito que cada um escuta uma pregação diferente. Por quê? Existem diferentes níveis de disponibilidade do coração. Se uma pessoa está desatenta, ela vai escutar, ela vai perceber a pregação de uma maneira. Se ela está aberta, receptiva, é óbvio que aquilo ali tem um efeito diferente. Então, a libertação vai depender, em primeira instância, que o meu coração esteja aberto e receptivo. E vem de onde? Como acontece? Por intermédio da palavra do Senhor, que vai gerar essa paciência. Essa paciência de viver um dia de cada vez, de receber a palavra hoje, digerir, colocar em prática, e aí na próxima oportunidade receber um pouco mais, entender um pouco mais, e aí é isso que culmina no que a gente chama de deixar Deus agir na nossa vida. Fé. Deus quer ver fé no nosso coração. Fé no nosso coração. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu sempre preciso ter fé. E nós já falamos aqui, tem uma série de estudos sobre fé, não é? A fé, ela precisa ganhar nossos lábios. Quem tem fé, fala como alguém que tem fé. E você é capaz de identificar a fé no coração de uma pessoa pela maneira como ela se expressa. Nós falávamos sobre isso pela manhã. A maneira como eu vou me expressar acerca do dia, da família, não é? Como é que estão seus filhos? Ah, fulano está assim. Eu escolho, eu seleciono às vezes o pior para falar. Cadê a fé? Agora, a fé expressada com palavras, ela é vista pelo Senhor como algo muito importante. Então, a maneira como eu falo sobre a minha fé diz muito sobre a fé que eu tenho ou não. Não é? A maneira como eu falo diz muito como eu estou. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando meu coração está cheio de fé, isso está presente na minha forma de falar sobre as coisas, de agir sobre as coisas. E a gente fica assustado, basta você rolar o seu feed da rede social para ver o quanto as pessoas são negativas, o quanto falta fé, porque as pessoas não falam como quem tem esperança, as pessoas não falam segundo o que veem no Espírito Santo, porque nada estão vendo, estão cegas, talvez. Porque a fé, ela anuncia aquilo que ainda não chegou, mas que você sabe que vai acontecer. Então você fala sobre aquilo. Não é? E está faltando muita fé aos corações, e isso, sem dúvida, é uma coisa que Jesus ele observa no nosso ser igreja. Não é? Bom, ele faz uma última avaliação que eu acho fortíssima para nós. Ele chega a dizer que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Vocês se lembram, não é? Que quando é falado sobre a perda
do primeiro amor, a igreja de Éfeso, ele está condenando justamente a perda de alguma coisa que, juntando com o que a gente está lendo de Tiatira, a gente entende que tem que aumentar. Não tem que diminuir, tem que aumentar. Muitas pessoas se referem ao primeiro amor, historicamente falando de suas vidas, como uma coisa passada. Ah, quando eu comecei era assim. E aí, não digo apenas de fé cristã, digo casamento, digo vida profissional, não é? Profissão. Enfim, todo o nosso trato com a vida muitas vezes se volta ao passado como uma época de maior paixão, de maior amor, de maior entrega. Mas aqui em Tiatira a gente vê algo interessante. Jesus avaliou que as últimas práticas dessa igreja foram ainda mais intensas do que as primeiras, revelando que é necessário na vida cristã um crescimento. Nós precisamos recrudescer, precisamos aumentar em amor, aumentar em paciência, aumentar em fé. A gente não pode olhar a nossa vida passada como um momento, um tempo em que a gente teve mais fé do que tem hoje, mais amor do que o que tem hoje, mais paciência do que o que tem hoje, mais alegria do que o que tem hoje. Então, uma excelente maneira da gente fazer uma avaliação séria, verdadeira de como está a nossa vida com o Senhor é percebermos se a gente está aumentando em amor, se a gente está aumentando em paciência, se a gente está aumentando em fé. É medir isso. Medir isso. Então eu não posso me apegar ao que o outro está fazendo, não é? Porque é prioritário que eu olhe para a minha vida, para dentro de mim e perceba como é que estão esses valores, os valores do reino. Alegria, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, amor. Então, quando eu percebo isso, a benignidade, a bondade, a misericórdia, o servir o outro, a comunhão com as pessoas, a prática do perdão, a rapidez na reconciliação, a busca pelo Espírito Santo. Se isso não aumenta com o tempo, olha, a gente está sendo visto por esses olhos de chamas de fogo e há, com toda certeza, uma avaliação negativa. Só que o objetivo é a gente crescer, não porque a gente está sendo pressionado para isso, mas porque vale para a nossa vida, é melhor para nós que a gente aumente em amor. Quanto mais valores cristãos tivermos aumentados em nossa vida, melhor será a nossa vida. Quanto menos paciência você tiver, mais difícil será a vida. Quanto menos alegria você tiver, pior será a vida. Quanto menos amor você tiver, mais pesado fica viver. Então eu devo me aplicar nessas questões. Por isso que eu falo, eu posso responder por aquilo que eu estou vivendo, que é a terapia de Cristo. Na terapia de Cristo não há nenhum tipo de ensino, talhar, de crenças. Isso para mim não serve. Não serve. Falar sobre crenças para mim não é importante. Falar sobre valores do reino, sim. Entende? Se você vai orar pela madrugada, se você vai no monte, se você fala em língua, isso para mim não é determinante, nem excludente, não é? Mas tudo que a gente faz no sentido de que sejam promovidos em nós valores, os valores do reino, tudo que a gente faz no sentido de aumentarmos esses valores na nossa vida, são muito importantes para nós. O que a gente nunca pode esquecer é de não impor o nosso jeito de buscar a absolutamente ninguém. No final das contas, temos que ser mais amáveis, mais mansos, mais dominados acerca de nossos ímpetos, Enfim, mas como é que nós vamos chegar a isso? Aí a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Muitas vezes a gente quer se meter aonde não devemos nos intrometer. Bom, e aí,
Quando eu percebo que as minhas últimas obras podem ser maiores do que as primeiras, isso é um incentivo à busca. Isso é um incentivo à busca. Quando ele elogia, ele está falando algo que é importante para ele, algo que é ênfase para ele. Bom, ele avaliou essa igreja e ele está avaliando que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Então ele está entendendo que é uma igreja que cresceu. E ele quer olhar a nossa vida também e ver crescimento, porque à medida que a obra do Senhor Jesus vai crescendo em nós, isso é bom para a nossa vida. Então é isso que a gente procura. Não é simplesmente para agradar a Deus, porque é muito bom mesmo. A gente não perde nada agradando ao Senhor, só ganhamos. Não é? Bom, agora eu quero entrar um pouquinho aqui em Jezabel, introduzir e a gente vai dar continuidade no próximo estudo bíblico. Mas tenho contra ti, não é? Ele avalia, ele elogia, mas também ele coloca questões que precisam ser vistas para serem aperfeiçoadas. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem como o sacrifício da idolatria. Bom, uma outra chave que a gente sempre usa na pregação da palavra aqui na Terapia de Cristo é não colocarmos o inimigo como pessoas, porque devemos sair desse caminho do julgamento. Então eu não posso olhar para Marta, ou para Adelaide, ou para Vânia e dizer assim, é uma Jezabel. O que eu mais escutei sobre Jezabel, isso é incrível, como é que é uma marca negativa da tradição da igreja, não é? Eu ouvi sempre, muitas vezes, as pessoas se referirem a pessoas determinadas na igreja e dizer, ali está Jezabel, ali está o espírito de Jezabel. Aí é muito fácil. Abrir os olhos e apontar os dedos procurando uma Jezabel, alguém que nos pareça com o espírito de Jezabel, isso é muito fácil. Difícil, muito mais ousado e corajoso é quando a gente olha para dentro de nós e verifica até que ponto eu não estou tolerando Jezabel dentro de mim. Aí é que entra a terapia de Cristo. Agora ficar dizendo, Fafá é Jezabel, né? Aquela mulher é Jezabel. Isso é muito fácil, gente. Isso até o diabo faz. Difícil mesmo é a gente olhar para dentro de nós e procurar ver até que ponto estamos tolerando. E aí, eu tenho uma proposta pessoal aqui, não quero escandalizar absolutamente ninguém, não quero invadir a maneira como vocês leem a palavra. Mas, quando eu leio que ela se dizia profetiza, não é? E ao mesmo tempo ela ameaçava e perseguia os verdadeiros profetas, eu quero entrar aqui na profundidade do nosso interior. Às vezes vem um pensamento. Gosto muito de trabalhar com a ideia de sentimentos e pensamentos e vontades, que é o que a nossa alma é. Às vezes nos vêm pensamentos que negam a profecia. Às vezes aquilo que você chama de profecia na sua vida é, na verdade, um pensamento de medo que você tem. E aí você projeta o medo sobre si ou até mesmo sobre os outros e diz que é profecia. Ora, isso para mim é Jezabel. Quando eu pego um medo pessoal e eu quero estabelecer no grupo onde eu estou que aquilo é uma profecia, estou sendo como Jezabel. Ensinar e enganar meus servos para que se prostituam. Aqui a prostituição, a gente não está falando só de imoralidade do ponto de vista sexual, não. Nós estamos falando de uma vida sem compromisso. Às vezes a gente se descompromete com a profecia, com o falar de Deus e acaba se comprometendo com coisas soltas. Se você assiste o noticiário e toma toda aquela carga negativa para si, como se aquilo fosse a profecia do Senhor, ora, estamos tolerando Jezabel. A gente tem que ler o jornal, a gente tem que procurar informação, não devemos ser pessoas alienadas em nenhuma instância, mas devemos ficar
deve prevalecer em nós a profecia, o falar de Deus. O que é a profecia, senão a voz de Deus, não é? Marcando a direção da nossa vida. E aí qualquer coisa que tolera um pensamento contrário à profecia de Deus é espírito de Jezabel. Então vamos parar com esse negócio de ficar procurando Jezabel à nossa volta. Não, somos nós que às vezes toleramos isso ou não. Você está tolerando. O que ele está dizendo para Tiatira é o seguinte, olha, o que está acontecendo aí? Você, ao mesmo tempo que tem paciência, que tem fé, que tem obras, que tem caridade, que tem práticas que são observadas por mim, não é, pelo Senhor Jesus, como sendo positivos, você tolera o Jezabel. Às vezes somos tão inconstantes, não é verdade? Às vezes você está cheio do Espírito Santo, você está alegre, não é? Você está transbordando alegria, você está transbordando amor, mas tem dias que é tão difícil, não é? Tem dias que parece que a gente tolera, não é? Aí vamos tomar o exemplo de Jezabel e vamos pensar na nossa própria vida, não é? Não vamos olhar para ninguém, não. Vamos olhar para dentro da gente mesmo. Tem dias que a gente tolera aquele pensamento que derrota a gente. Vai tudo dar errado, vai tudo acontecer. Esses dias mesmo eu estava contando, eu estava conversando com o meu pai, não é? E eu estava dizendo para ele que eu comecei a ficar muito tenso de dirigir há uns dias passados porque um carro bateu atrás, afinal não aconteceu nada comigo, mas eu fiquei muito preocupado porque seria um dia que eu ia colocar o Daniel atrás do carro. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu tolerei aquilo de uma tal forma que eu comecei a ficar apavorado para dirigir. E aí, assim que eu identifiquei isso, eu falei assim, não, eu não posso tolerar. Eu não me lembrei no caso aqui de Jezabel, mas é o caso, se eu fosse aplicar a essa situação específica da minha vida, eu diria que eu tolerei Jezabel e ela se fez profetisa. E eu quero dizer para você nessa manhã, o medo não pode profetizar sobre a tua vida. Você não pode deixar que o pavor tome conta do seu coração. Você não pode deixar que é mentira. Você não pode deixar que o pensamento falso, errado, você não pode deixar que outra voz que não seja a voz do Senhor profetize sobre você. De modo contrário, você estará tolerando Jezabel. Eu tenho certeza que você vai se lembrar dessa palavra ao longo do teu dia, da tua semana. Eu tenho certeza que você vai olhar para a tua vida e vai perceber Jezabéis se movendo contra você dentro do teu interior. Não vamos tolerar isso. O que é necessário para sairmos dessa situação de tolerância a Jezabel? Em primeiro lugar, precisamos amar a profecia. Aquele que ama o falar do Senhor, ele procura se inteirar desse falar. Então, qual é o movimento do servo do Senhor Jesus, do discípulo, da discípula do Senhor Jesus? Ele procura essa voz. Então, ele ora, ele se consagra, ele se aplica, porque ele quer conhecer essa voz. Quando ele está repleto dessa voz, ele segue. Mas ele segue carregando no coração essa mensagem da parte do Senhor. E aí, quando as circunstâncias vêm, ele já tem como lidar com as situações. Não é o que Daniel está falando aí, não é? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente é guiado pelo preenchimento do Espírito Santo em nós, já não há espaço para esses tais pensamentos e emoções que vão marcar a ação de Jezabel contra nós. Cuidado! Um pensamento seu, às vezes é seu, é capaz de obliterar, não é? De destruir, tornar opaca a marca do Espírito Santo na sua vida. Então a gente tem que estar vigilante com relação a isso. Sobre esse assunto da sua vida, sobre aquele assunto da sua vida. O que é que você ouviu da parte do Espírito Santo? Bom, eu não ouvi nada, então eu me aplico em ouvir essa voz. Ah, eu tenho essa voz comigo, então o que eu faço? Eu a pratico,
eu a vivencio, eu coloco ela como prioritária. Porque quando surge um pensamento ou emoção numa direção diferente, eu digo, opa, para lá, isso aí é espírito de Jezabel. E uma coisa que é muito importante sobre o pensamento é que, se você deixar ele crescer, ele te derruba. Ele pode vir, mas ele tem que te encontrar forte no Espírito Santo para que você possa acolhê-lo, mas dispensá-lo. Eu não vou fingir que eu não estou pensando aquilo. Eu não vou ignorar que estou pensando aquilo, mas eu vou tomar a firme decisão de deixar prevalecer o pensamento de Deus e não o meu. Essa é a nossa luta. Poxa, como é que uma pessoa que pratica caridade, que tem fé, que tem paciência é capaz de tolerar Jezabel? É porque a falta de vigilância com relação aos nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções, geram isso aí. Eu sempre dou um exemplo desde criança. Eu não sei quantos aí gostavam de farinha láctea. Eu gostava muito de farinha láctea, né? E farinha láctea tinha um complicador. Aquilo gruda no prato, se você não lava logo, fica difícil de sair. E é assim que é o espírito de Jezabel. Se a nossa mente não for renovada, lavada no Espírito Santo rapidamente, o que acontece? Essa sujeira gruda. E é como Beatriz está dizendo, fica mais difícil de dispensar. Uma coisa que cresceu. Uma coisa que começou sutilmente, pequena, não é? Mas foi entrando e eu fui deixando. Olha, na nossa prática de oração, aí tem gente que adora farinha láctea. Ai. Na nossa oração, na nossa busca espiritual, a gente precisa lidar muito com libertação nesse sentido. Orar ao Senhor, Senhor, liberta minha mente. Você não precisa se preocupar em aquisições. Tem gente que fala, Senhor, abençoa meus negócios. Não, não é preciso nem se... Isso não é importante não, sabe por quê? Porque Deus dá a direção, Deus faz coisas muito maiores do que o que a gente imagina e precisa, tá? Deus tem um cuidado muito grande. Agora, pensamentos, há uma tolerância, isso que é muito importante a gente marcar aqui, nós já estamos terminando por hoje. Há uma tolerância, a gente tem uma propensão a tolerar o espírito de Jezabel. Tá? Por que uma igreja que fez tanta coisa boa aos olhos de Jesus foi capaz de tolerar Jezabel? Porque está em nós tolerar esse tipo de pensamento. Você está bem. Existem pessoas, eu pretendo falar sobre isso um pouco mais à frente em outras ministrações, né? Existem pessoas que, sabia, quando ficam muito felizes, num momento seguinte elas ficam muito preocupadas. Sabe quando você está muito alegre e você fica com medo de acontecer alguma coisa que roube aquela tua alegria? Pois é. Existem pessoas que, no lugar de ficarem bem e fortes naquilo que Deus está fazendo, elas já se preocupam com... É por isso que eu digo, é por isso que eu estou dizendo aqui, que há uma propensão a recebermos essa mulher que se diz profetiza, mas na verdade ela só nos induz ao engano. Não é? E a idolatria, eu já falei aqui, idolatria é aquilo que você coloca na mesma dimensão do Senhor, é aquilo a que você se apega, não é? E vai roubando Deus da sua vida. Então o que é que o espírito de Jezabel faz? Ela coloca pensamentos em nós, ela gera emoções em nós que nos fazem ficar apegados a coisas porque a gente tem medo. Por que as pessoas se apegam a bens materiais? Por que as pessoas se apegam a realidades que sejam materiais? Porque elas têm medo no coração. Então, o que muita gente prefere? Muita gente prefere tolerar o espírito de Jezabel a se apegar em Deus. Mas eu termino voltando para o início, porque a chave está lá. A chave está na planta que está perto da porta, né?
ele tem olhos como chama de fogo, ele te vê, ele consome aquilo que não presta, inclusive o espírito de Jezabel. Eu quero orar com você agora, porque se houver algum resquício, se houver alguma manifestação de Jezabel na sua vida, ora, isso vai acabar agora. Você vai ser renovado e vai ter o Espírito Santo forte em você. Vale definitivamente? Não. A gente continua buscando todos os dias, ele renova a sua bondade e amor por nós. Pai, nós oramos a Ti, repreendendo no poder do sangue de Jesus toda a manifestação do espírito de Jezabel sobre nós, que nos leva ao apego, à idolatria, a darmos vazão a medos e temores, que em nome de Jesus sejamos completamente limpos, lavados no sangue de Jesus, para que renovados possamos permitir que esses olhos como chama de fogo direcionem nossa vida, esses pés como latão reluzente sejam o caminho que nós vamos seguir. Pai, em nome de Jesus, estende tuas mãos poderosas sobre nós e não permita que os pensamentos que estão tentando habitar em nós, eles resistam, ainda que batam a porta do nosso coração, possam encontrá-los cheias, transbordantes do Espírito Santo. Pai, age poderosamente sobre a nossa vida para que a gente não tolere, ó Senhor, tolerância zero para o espírito de Jezabel, que fiquemos com a tua profecia, com a tua voz, com o teu falar manso e suave, poderoso, definitivo. Ó Senhor, que nada nos separe de ouvir a tua voz e nos deixarmos direcionar totalmente por ela. Que haja descanso do nosso coração, que haja aplicação da nossa vida, aquilo que é o teu falar. Nos mostra, fala ao nosso coração, que sejamos capazes de discernirmos a tua voz do espírito de Jezabel, que não sucumbamos diante das incursões de Jezabel contra nós, que fiquemos com a tua palavra. Ó Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nós, ela é tudo na nossa vida. Ó Senhor, que possamos ficar abraçados a ti, que nada nos separe do teu amor e que assim cresçamos no conhecimento do Senhor e que esse conhecimento produza fruto, testemunho de experiências maravilhosas e poderosas contigo. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos aí, foi mais uma oportunidade boa de estar com os irmãos, da gente falar sobre Jesus Cristo, não é? E ninguém fique aí temeroso por Jezabel, não. A profecia de Deus, a voz do amor, ela é mais forte e prevalecente na nossa vida. Eu fico com um pouquinho de saudade, mas volto a matar essa saudade às 20 no domingo do Espírito Santo. Já tem uma palavra ardendo, eu fico querendo entregar tudo de uma vez só. Mas fica para mais tarde uma palavra que eu tenho já para a tua semana, para você ser direcionado aí para uma semana vitoriosa com Jesus. Tá bom? Amo muito vocês. Tá bom? Um beijão aí, Ana, Beatriz, Marcinha, Lu, Adelaide, Marta, Ernestina, Vânia Fernandes. Deus abençoe aí, Daniele. Minha mãe está assistindo também, Ariadne, Zelza. Eu perco às vezes aqui algumas pessoas, mas me perdoem. Sônia Pina, Deus abençoe aí. Bom, acho que não me esqueci de ninguém. Tânia também, querida, que bom estar aqui com você. É isso aí, gente. Até logo mais. Ficamos aí no aguardo de nos revermos virtualmente através aí do Domingo do Espírito Santo às 20 aí pelo Facebook. Lembrando que vai ficar tudo no YouTube, tá bom? Acabou aqui, eu subo para o YouTube e você tem o recurso lá de voltar se achar necessário e pertinente. Deus abençoe a todos.